tema da mensagem de hoje é problemas, a vida continua. Problema é uma coisa que nós estamos falando já há alguns dias, até por conta do tema desta campanha, que é a unção quebra todo jugo, e nós entendemos que os jugos nossos têm muito a ver com problemas, com situações adversas, com situações tristes, coisa que nos deixa angustiado para baixo. Amém? Mas nós vamos ver uma pessoa na Bíblia que passou por um grande problema. Amado, quando nós temos um problema com pessoas, de certa forma nós resolvemos. E quando o problema é com Deus, como que faz? Problema, né? Nós vamos ver hoje um homem que teve um grande problema com Deus, e que através da obediência e da unção, ele conseguiu transpor, passar por outro lado e continuar a vida, porque a vida precisa continuar. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12. Nós iremos ler versículo 15 ao 25. Amém? 2 Samuel 12, versículo 15, que diz assim: Então Natã foi à sua casa, e o Senhor feriu a criança, a mulher de Urias, era Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque dizia: Eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu porém Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Sim, está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou-se de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: O que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E ele disse: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ou irei a ela, porém ela não voltará para mim? Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Amém? Preste atenção, amado, que Davi estava com um grande problema. Ele havia pecado diante do Senhor, e no seu pecado ele obteve o filho com a mulher de Urias. Não contente com a situação, ele não queria escândalo no palácio, e por sua vez ele tentou por várias vezes que o marido voltasse da guerra, coabitasse com a esposa, porque se ela estava grávida, então poderia dizer que era do marido. Não teve jeito, porque a mentira, quando ela começa, mano, ela começa de um jeito e ela vai entortando, e cada vez ela fica pior. Adianta você tentar consertar a mentira com uma outra mentira, exceto a verdade. Só que Davi era rei. Naquela situação ele disse: Eu não posso abrir e falar totalmente a verdade. E aí então ele comete o segundo pecado, que é continuar mentindo. Ele viu que não resolveu, ele comete o terceiro pecado, que é mandar matar o homem. Por quê? Porque ele não queria que aquele homem, que segundo a história dizia que era seu amigo, enfrentasse uma situação como aquela. Então ele ordena, chama o capitão da guarda e diz: Olha, coloque Urias na frente da batalha. Ele sabia que Urias não estava capacitado, habilitado para estar na frente da batalha. E se ele estivesse à frente da batalha, com certeza, na primeira flechada, na primeira combate que ele tivesse com o inimigo, ele poderia morrer. Então, supostamente, ele morreu na guerra, mas na verdade Davi mandou fazer cometeu este crime.
Davi, amado, e um grande problema agora ele estava enfrentando, o problema que ele estava pesando a sua mente. A criança nasceu de um relacionamento ilícito e estava muito doente. A Bíblia diz que Deus visitou Davi e tocou naquela criança. O profeta foi até a casa dele e conta uma história para ele. E diz assim: tu és este homem a quem infligiu todas as leis de Deus. Mas agora, Davi, você tem um grande problema e agora chegou a hora de você resolver, sabe? E o que Davi começa a fazer? Número 1, enfrentando o problema. Ele acredita que possa resolver. Davi acreditou, irmão, que havia a possibilidade de resolver o problema. Quando nós temos um problema e este problema é grave, mesmo sendo diante de Deus, contra a nossa família, contra o Estado, contra qualquer coisa, a primeira coisa que você tem que fazer, tentar ir à frente e resolver. A maioria das pessoas ficam fugindo. E quanto mais você foge, mais o problema, ele se agrava, ele cria força. E por muitas vezes nós não queremos enfrentar porque, sabe, pisamos na bola, falar, poxa, que chato, como que eu vou falar isso? E tentamos então envolver outras pessoas, como Davi fez. Melhor era não ter errado. Mas uma vez que você errou, agora chegou o momento de assumir. Sabe qual foi o erro de Davi, onde tudo começou? Quando o Senhor ordenou que ele fosse para a guerra e ele preferiu ficar em casa dormindo até mais tarde. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Esse compromisso é com Deus. Esse compromisso é com Deus. Está entendendo? Ah, não, hoje mudou o horário de verão. Eu não vou não, vou ficar em casa assistindo o debate da Dilma e do Aécio. Vou ficar em casa assistindo o Faustão. Vou receber uma visita, vou fazer qualquer coisa. Quando nós deixamos de cumprir o nosso chamado e transferimos esse chamado e trocamos por qualquer outra coisa, é o momento que o diabo diz: opa, chegou minha vez. Davi ele não ia para a guerra. E quando ele assumiu o reinado como guerreiro. Havia reis, amado, que não iam para a guerra porque não eram guerreiros. Mas Davi ele tinha que ir para a guerra porque quando ele estava na guerra, eles não perdiam a guerra. E todos eles sabiam disso. Então os seus discípulos, os seus amigos, os guardas foram inseguros, dizendo: o nosso mestre não está conosco. E pela promessa que Deus fez na vida dele, ele não estando, é possível que a gente perca a guerra. No momento que Davi fez corpo mole, ele passou a perder esta guerra, mas não contra o ser humano, mas perdeu a guerra diante do próprio Satanás, que fez ele sair do seu palácio, e aquela mulher estava lá tomando banho, né? Naquela época não tinha, nos banheiros que era por lado de fora, não usava, não era de costume usar telhado, era só o quadrado cercado, e ela se banhando, e no alto, que era a casa mais alta, era o palácio, ele sai na varanda do seu palácio e se depara com aquela mulher. Quem era essa mulher? Esposa do seu melhor guarda, do seu melhor amigo. E a Bíblia diz que ele se sente atraído por ela. Por um momento ele tenta negar, mas por outro ele volta lá dizendo: eu vou dar só mais uma espiadinha. Ninguém está vendo mesmo. Eu sou rei, eu posso. Esse é o nosso problema, que a gente acha que ninguém está vendo e que nós podemos fazer qualquer coisa. Amém? Davi ele se afrouxou. Por algum momento o Espírito Santo disse para ele: não, Davi, vai para a guerra, vai na frente, dê a palavra de ordem, de comando, nem que no meio do caminho você volta, um pouco depois você volta, mas vá. Quantas vezes o Senhor fala contigo: não desista não, continua em frente ao problema. Mas eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou frouxo, eu estou isso, eu estou aquilo. Olha o que diz Provérbio 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Problemas nós temos que enfrentar e enfrentar de cara, não é fácil. Eu acredito que você, eu, todos nós já passamos por alguns tipos de problemas. Se a gente pudesse pular aquele dia, a gente pularia, não é verdade? Uma situação muito constrangedora, muito chata.
Mas você concorda que se você tivesse viajado, sumido, um dia você teria que voltar e enfrentar este problema? E quando a gente se afasta e volta, quando a gente volta, o problema parece que ele não está maior. Porque agora tem outras pessoas envolvidas. Antes era só você e a pessoa, agora todo mundo sabe. Davi tentou resolver um problema causando outro, e todo o império ficou sabendo do seu pecado. Se no dia da adversidade, amado, da angústia, você ficar frouxo, sabe o que vai acontecer? Por maior que seja a tua força, ela será pequena, você perde a razão. Segundo, busque a Deus. Segundo Samuel 12,16 diz: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Sabe? Ele jejuou, ele se prostrou, porque Davi acreditava, igreja, que a oração poderia reverter aquela palavra profética. Que palavra profética era essa? Do profeta Natan. O profeta Natan disse assim: olha, você é o homem que pecou diante de Deus, e Deus vai ferir esta criança, porque Deus não vai permitir esse bastardo, sabe, assumindo o reinado. Davi até tinha razão quando tentava jejuar e orar para reverter o quadro, porque ele sabe que isso aconteceu com Moisés lá no livro de Êxodo. Êxodo 32,14 diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Quando nós oramos e intercedemos, Deus pode até mudar a história, mas nesse caso Deus não mudou. Sabe por que não mudou, amado? Porque verdadeiramente Deus está no controle. Mas tem coisa que Deus abomina. Foi o caso de Davi. A história diz que houve um homem chamado Ezequias, que ele orou e foi mudada a sentença pela oração, sabe? Mas não foi uma sentença que ele provocou. Tem coisas que nós provocamos e não adianta você esconder ou tentar achar um aliado. A melhor coisa para você vencer é falar a verdade, é bater de frente e resolver o problema. Não adianta ficar se escondendo, não adianta ficar, sabe, regredindo, dizendo que não, sabe, isso vai passar, deixa que o tempo passa. Não, tem coisas que precisam ser resolvidas. O que não é resolvido lá na frente vai estourar. Você está entendendo? O Salmo 23 termina com uma coisa que Davi acredita. Salmo 23,6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando a misericórdia do Senhor nos segue, nós estaremos sempre com o Senhor. Mas uma coisa que nós devemos fazer, amado, é usar a unção para enfrentar o problema. E o problema se enfrenta com verdade. Terceiro, chore, não deixe de ser humano. Davi naquele dia ele jejuou, ele chorou, ele vivenciou este problema. E a Bíblia diz que o choro traz alívio para a alma. 2 Coríntios 7,5 diz: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos. Quando você realmente chora, tem pessoas que dizem que choro é sinal de fraqueza, não é verdade? Quando nós choramos é porque nós estamos colocando para fora. Os servos de Davi não entenderam muito aquela situação. Primeiro ele não queria falar com ninguém, ele começou a orar, jejuar, pedindo a Deus que Deus curasse a criança. Deus não curou. Após ele ficar sabendo que a criança morreu, o que ele faz? Ele se levanta. Ele diz: bom, agora não tem mais jeito. Ele enfrenta o problema de frente. Amém? Às vezes a gente quer dar uma de machão, dizendo que homem não chora, sabe? Porque quando nós choramos, amado, ou evitamos de chorar, a gente passa a ter doenças devido àquilo que você segura. Quando você não põe para fora, você passa a ficar enfermo, porque tudo aquilo que você não pôs para fora agora que era a hora de pôr, amanhã não adianta. Se você não teve coragem de colocar agora, amanhã você não vai pôr, e depois da manhã, e daqui a um mês, isso vai ficando guardado. Amém? Isso vai ficando preso dentro de você. Então tenha certeza, Davi ele chora, ele se entrega, ele se arrepende, ele tenta reverter aquilo com jejum e oração, que era a base do que ele precisava, mas ele sabia que aquele problema ele teria que enfrentar. E o que ele não queria é ter que fazer um ofício fúnebre e toda a cidade reconhecer e saber o seu pecado.
Tem coisa que a gente diz, poxa, se a gente pudesse dar um jeito que ninguém ficasse sabendo, e quando você menos espera, todo mundo sabe. Porque em Deus não tem nada que fique escondido. Amém. 4. Lute sem ser neutralizado. Nunca desista, a vitória está mais perto, mais próximo do que você imagina. Segundo Samuel 12,16, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Nós precisamos entender que o quebrantamento, sabe, de lutar, de orar, de jejuar, faz parte do processo com Deus. Não adianta dizer, Senhor, eu estou arrependido, tá bom? Falou aí. Não é assim. Realmente precisa haver esse quebrantamento, sabe? E aí o problema vai enfrentando e vai se resolvendo. Infelizmente tem pessoas que empinam o nariz e dizem, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não me dobro, eu não vou ficar pedindo perdão para ninguém, aconteceu, isso não é só comigo, acontece com todo mundo, e ele vai empurrando esse problema com a barriga. E não adianta você orar pedindo para que o Senhor envie a unção para quebrar o jugo, se você ao ver o jugo, você guarda ele para você. Nós estamos falando de jugo, nós estamos falando de unção que quebra. Para ser quebrado, precisa ter atitude de homem e de mulher de Deus, sabe? Coisa que Deus não tolera, irmão, é pessoas de coração altivo, pessoas que não se dobram, sabe? Ele quer que você se quebranta, que você, se possível, peça ajuda. Mas se eu pedir ajuda, alguém vai dizer, olha lá, quem era ele, agora... O problema você já arrumou e é muito sério. Não adianta agora tentar justificar e querer ser o super-herói da situação. Chegou o momento que para a unção quebrar este grande problema, você primeiro tem que confessar. 5. Não se perca. A direção da vida, insista. Segundo Samuel 12,17 diz, então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. Mesmo diante daquele problema, ele não perdeu aquela percepção de vida. Pelo contrário, Davi continuou lutando porque acreditava que se ele confessasse, e se ele buscasse, que ele orasse, a criança poderia viver. Mas ele não perdeu a esperança. Ele insistiu na sua prioridade. É uma coisa que nós temos que ter foco. Qual é a tua prioridade? Tem gente que diz, olha, eu estava lutando por isso aqui, minha prioridade era essa, mas devido a isso aconteceu tal problema e eu fui muito humilhado, fui chateado, então olha, desencantei com isso aqui que eu estava querendo. Davi não desencantou. Ele continuou amando Betseba. Ele continuou tendo a convicção que era ela que ele queria por esposa. E ele resolve o problema. Ele não poderia agora deixá-la viúva do marido que ele manda matar e viúva do filho que ele não teve, que ela não teve como esposa. Amém? Ele assume o problema, ele toma para si, ele investe na sua prioridade. E durante 7 dias ele investiu nisso. 7 dias ele orou, jejuou, sabe? Ele ficou investindo naquela prioridade. E ele disse, custe o que custar, eu vou fazer a minha parte. É que o Senhor quer que você faça. Davi parou tudo porque ele tinha esperança, porque ele tinha uma perspectiva. Ele continuou lutando. Ele sabia que a guerra havia sangue, sangue derramado por ele mesmo. Sabe, meu irmão? É hora de ser valente e de assumir. Tem gente que erra e diz, também pastor, eu errei porque fulano me atrapalhou. Se não fosse Beltrano na minha vida, se não fosse tal coisa, eu não teria errado tanto. Amado, ninguém erra por incentivo de ninguém, somos adultos. Amém? Você errou porque você quis, você pecou porque você quis. Agora está o problema diante de Deus, e Deus abomina o que Adão fez. Adão pecou juntamente com Eva, e só faltou dizer, também a mulher que o Senhor me deu, a bruxa de 71. Você podia ter me dado uma coisa melhor, só faltou dizer isso. Foi a mulher que o Senhor me deu. Está vendo como o Senhor é? O Senhor me dá uma mulher dessa e depois não quer que eu peque. Sabe, irmão? É difícil assumir, mas quando nós assumimos, nós somos regenerados e alcançados pela unção do Senhor. 6, seguir em frente.
Segundo Samuel 12:19, viu porém Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. A Bíblia diz que Davi se levantou da terra, e ele mudou agora para melhor. Ele entendeu, essa é uma situação resolvida. Eu orei, eu jejuei, mas Deus não deu a vida. Então acabou, passou. Deixou aquele lugar de morte. Deixou aquele sentimento dizendo: Deus não deixa morrer, não deixa morrer. Morreu, acabou, sabe? E ele então muda de posição. Amado, nós precisamos mudar de posição quando temos uma reta final. Para de ficar alienado. Para de dizer: ah, mas e se eu tivesse feito diferente? Infelizmente aconteceu, infelizmente foi. E o que você precisa fazer agora é seguir em frente. É continuar vencendo, porque em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Amém? Não adianta agora ficar chorando leite derramado. Os servos de Davi foram estranhos. Até a mãe estava chorando. Só foi ouvir a gente dizer que a menina morreu, a criança morreu. Pronto. Ele se levanta como se nada tivesse acontecido. E é isso mesmo. Você errou? Você pecou? Você falhou? O pior julgamento é você mesmo que faz. A pior coisa é você mesmo que sofre. Amém? O que você precisa fazer é continuar à frente, continuar à frente. Não adianta chorar pelo leite derramado. Amém? Houve uma história, vocês talvez ouviram falar dessa história, daquele homem que esqueceu uma criança no carro, lembra disso? E todo dia ele fazia um itinerário, e naquele dia mudou o itinerário. Infelizmente a gente que mora nas grandes capitais, estamos sempre correndo, estamos sempre, sabe, fazendo uma coisa, fazendo outra, o nosso cérebro, ele é limitado. Eu tiro por mim, às vezes eu pego o meu carro, vou sair, ele já sabe o caminho que ele vai fazer. Ele já sobe aqui, já vai pegando a Papais, imigrante, parece que ele já está indo para São Paulo. E já teve vezes, aconteceu comigo, já aconteceu com o Ronaldo, a gente está indo para um lugar, o que você está fazendo aqui nesse? Não sei, foi força do hábito. A nossa mente é assim. Quando você faz uma coisa repetidas vezes, todos os dias, sua mente fica vinculada àquilo. O dia que você muda a rotina, é capaz de você esquecer alguma coisa, ou ter a impressão que está esquecendo alguma coisa. Já aconteceu com este homem. Ele deixava a primeira criança na creche, na escolinha, não sei, fazia todas as outras coisas, depois ele voltava, né, e ia trabalhar. Esse dia, pelo que eu me recordo da história, a criança ficou por último. E ele então chega no trabalho, né? Ela estava dormindo no carro, e ele tranca o carro, vai trabalhar, e o sol e a criança então morreu. E perguntaram então, depois de tudo, perguntaram para o juiz qual seria a sentença dele. O juiz entendeu que aquilo não foi proposital, que era a força do dia a dia, que, né, a mente controlada só para fazer aquelas mesmas coisas, aquele hábito, e acabou esquecendo. Mas uma coisa que ele falou e que me chamou muita atenção, ele falou: a condenação ele já tem, de saber que por um descuido dele, ele matou seu filho. Essa é a pior condenação. Ele poderia ser preso, ficar lá 20, 30, 40, 50 anos. Isso não vai diminuir a dor que ele estaria sentindo, que ele provocou isso, por um descuido, que todos nós estamos sujeitos, sim ou não? Sabe, irmão, Davi, ele entendeu isso, que o maior peso foi pecar contra o próprio Deus. Você pode pecar contra uma pessoa e pedir perdão para a pessoa vai te perdoar e tudo bem, o tempo esquece, de repente você muda para um outro lugar e tudo bem, passou. Mas quando nós pecamos contra Deus, Ele nos perdoa, mas o nosso coração por muitas vezes continua pedindo perdão toda ceia. Ele já te perdoou e você está dizendo: Senhor, perdoa aquele pecado. Ele já disse: eu já perdoei. Você já passou por isso? De pedir perdão pelo mesmo pecado centenas de vezes? Por quê? Porque nós mesmos, às vezes, ficamos alienados. Então nós precisamos seguir em frente, amado. Continuar a saber que na vida nós teremos luta, mas que verdadeiramente Deus nos amou. 7. Se levanta, se lava, se unge. Segundo Samuel 12:20, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e adorou.
Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. Saia da posição inferior. Pare de ficar de cabeça baixa e erga a tua cabeça, e aqueles que te apontam vão continuar apontando. Se você já confessou diante de Deus, já se revelou que está realmente arrependido. Sabe, irmão? Davi se levanta da terra e ele muda para uma posição melhor. Ele deixou aquele lugar de morte. Ele se levanta, ele se lava. Amém? Ele tirou tudo aquilo que estava grudado nele, aquilo que lembrava a morte, que não conseguia esquecer. A segunda coisa que ele faz, ele se unge. Porque ele diz, olha, esse jugo agora está quebrado. Essa criança que a vida inteira, talvez se ela ficasse viva pela minha insistência de Deus, Deus sabe o que faz, ela seria apedrejada por outras pessoas que sempre chamariam de bastarda. Mas Deus colocou um ponto final ali. E o costume daquele povo, o povo judeu, eles tinham mania de passar o óleo para proteger a pele. A unção protege você de toda acusação do inferno. A unção quebra esse principado. A unção protege desse passado ruim. Amém, meu irmão? Protege do fracasso, protege do problema. A unção, ela quebra todo o problema mal resolvido. E para proteger o seu coração e a tua mente, nós precisamos ser ungidos. E por isso que na ceia foi ministrado para que você ungisse a tua casa, a tua vida. Que problemas todos nós temos. Mas o pior dos problemas é aquele que nós mesmos somos acusados por ele. Amém? Oitavo, mude suas vestes. Tira aquela roupa de morte, como foi dito. Tira aquela situação de derrota. Põe uma roupa nova. Muda a sua história. Amém? Para de ficar deprimido. Quando eu já confessei, quando eu já entreguei, entendi que o problema é meu e que eu preciso resolver, eu preciso agora então me lavar no sangue do Cordeiro, me ungir com a unção que quebra o jugo e trocar de roupa, tirar aquela expressão de luto e agora viver um novo tempo de vida. Nono, entre na casa do Senhor e adore o Senhor. Foi o que Davi fez. Ele entrou na casa do Senhor e disse, Senhor, agora eu te adoro. Ele poderia ter entrado na casa do Senhor e ter dito, poxa Deus, orei tanto, fiquei a semana passando fome, jejuando, clamando, com terra na cabeça, porque era o costume dele, e o Senhor não me deu. Ele tinha moral para fazer isso? Mesmo no seu pecado, Deus sabia o que fazer. Imagina essa criança depois de grande, ia dizer, ô, filho da prostituta, ô filho bastardo. Não é verdade? Pelo contrário, Deus permitiu que a criança morresse e disse para Davi, se é ela que você quer, assuma ela diante de toda a sociedade e tenha um filho com ela. E ele teve um filho chamado Salomão. Amém? O profeta foi até lá e disse assim, esse será chamado de Gedidi, quer dizer, o amor de Deus. Mesmo com todo o seu pecado, Davi, mesmo com toda a sua rebeldia, Deus ainda te ama. É isso que nós temos que entender, sabe? Não vamos ter que ficar murmurando, porque tal coisa não deu certo, porque tal coisa deu errado. Ah, porque eu fui vender, fui comprar, fui fazer, não deu certo. Ô irmão, seja homem, seja adulto, sabe? Ergue a tua cabeça, não deu certo hoje, amanhã vai dar. Você passou por uma peleja hoje, amanhã você vai vencer. Não culpe a Deus por nada, ou não transfira a Ele, sabe, o seu fracasso. Transfere a você mesmo, assume o seu erro, entra de frente, bate de frente, e aí esse problema será quebrado pelo jugo. Davi entra na casa do Senhor e diz, obrigado Deus, obrigado pelo Senhor não ter me escutado, agora eu entendi. E se essa criança estivesse viva, possivelmente ela seria rejeitada, porque havia mentira, houve pecado, houve traição. Tem coisas que Deus não te deu e nem vai te dar, porque não é bênção para a tua vida. E Ele não quer amanhã depois você dizendo, poxa Senhor, tu sabias que isso não ia ser bênção, por que deixou vir na minha vida? Deus não vai querer ouvir isso de você. Então hoje você chora, hoje você reclama, hoje você diz, eu não estou entendendo, mas amanhã você vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele não murmurou, pelo contrário, ele adorou.
Ele não blasfemou, pelo contrário, ele submeteu à soberania de Deus. 10. Se fortaleça. O que Davi faz diante daquela situação é se fortalecer, é saber que ele ia ouvir alguns tititi, porque ainda iria ter alguns embates na vida, mas ele levantou a cabeça e seguiu em frente. Amém? Todo ministério, todo servo de Deus, em algum momento da vida, Deus tirou a máscara. Está entendendo? Para que ninguém se vanglorie, dizendo eu sou perfeito. Para que não haja nenhum tipo de adoração a homens. Então a Bíblia é muito clara quando diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, todos os homens erraram e o único perfeito foi Jesus. Ele sim ninguém tem o que dizer. Esse Davi, ao qual nós estamos aqui ministrando, a Bíblia diz que ele era a menina dos olhos de Deus. O coração de Davi palpitava ao mesmo tempo, ao mesmo compasso do coração de Deus. E nem por isso ele deixou de errar. E nem por isso o Senhor o lançou fora. Falou, não, agora você não vai ser rei coisa nenhuma, coisa de homem. Homem faz isso, né? Agora só de castigo você vai comer lá igual o rei Nabucodonosor, vai virar bicho. Não. Quando ele confessa, Deus perdoa. Eu quero te dizer, irmão, que antes de você errar, pecar, cair, ele já sabia que você iria fazer, ele até permitiu, para que você não se vangloriasse e dizesse ser melhor do que ninguém, e confessasse ser soberbo a ninguém. Ninguém pode dizer para você que é mais crente do que você. Ninguém pode dizer para você porque é pastor, porque é isso, porque é aquilo, que é melhor do que você, que Deus ama mais a ele do que a você mesmo. É mentira e mentira do diabo. Porque todos nós erramos e falhamos, e Deus toda vez, em toda a história, nos expôs a essa derrota, para toda vez marcar você, dizendo, olha, não se levante contra ninguém não, porque você também tem telhado de vidro. Amém? Isso já aconteceu comigo, acontece com você, e vai acontecer com todos os homens, para que ninguém seja melhor do que ninguém. Sabe, Moisés foi um grande homem, mas Moisés teve erros terríveis. Um dos grandes erros de Moisés foi a desobediência do próprio Deus. Quando ele se envolve com uma outra mulher, sabe, que não era da tribo de Judá. Aí a irmã dele se levanta contra ele, faz um furdunço. Ela era profetisa, foi a primeira profetisa que teve. Começou a profetizar que Moisés estava desobedecendo a Deus, que Moisés estava em adultério, que Moisés isso e aquilo, e o povo começou a se rebeliar. Deus tratou diretamente com ela, falou, menina, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Você é profetisa, não é? A primeira profetisa que eu levantei foi tu. Mas com você eu falo em sonho e revelação, com o teu irmão, porém, eu falo face a face. E se eu levantei ele para ser líder deste povo, não é você que vai se levantar, e pela tua rebeldia você vai ficar leprosa. E o único que pode tirar essa lepra de você é o teu irmão, a qual você está se levantando. Porque ele errou, eu trato com ele. Eu não preciso de você como juiz para julgá-lo. Sabe, irmão? Deus, quando ele compra a briga por você, ele passa por cima de tudo, mas ele te defende até a última luta. Porque ele é o nosso advogado. É por isso que a palavra diz que Deus não nos colocou como juiz. E às vezes a gente quer julgar, quer condenar, quer apontar. Cuidado, irmão. Cuidado para não fazer besteira. Amém? Davi, ele pôde entender até onde ele podia ir. Ele conseguiu ter uma compreensão dos seus limites. Lutou até onde pôde lutar. Depois disso, não adianta, porque aí ia fazer besteira. Ele não ficou abalado, ele não ficou frustrado emocionalmente. Ele mesmo sofrendo, ele consolou os outros que não teve o mesmo raciocínio que ele. Tente mais uma vez, se preciso for. Pastor, eu não consigo, eu estou abalado emocionalmente. Continue, amado. Você precisa ter coragem. Coragem de romper todas essas situações, todas essas adversidades. Sabe? Mesmo que elas pareçam ser uma situação que não tem controle, fugiu do teu controle, tem.
Tem sim. A primeira coisa que você tem que fazer é chamar o Senhor para vir nessa história. Pastor, eu tenho vergonha de falar isso para Deus. Não tem vergonha de fazer, mas agora tem vergonha de falar. Então chama Ele. Diz, Senhor, eu preciso de Ti agora. Eu fui homem o bastante, fui mulher o bastante para fazer sozinho, mas não sou homem nem mulher o bastante para sair dessa. Eu preciso do Senhor. Eu tenho certeza que Ele não vai te abandonar. Você consegue vencer o medo, a superstição, a dúvida. Muitas vezes as pessoas têm medo de ousar, sabe? 11. Acredite. Deus quer te abençoar. Você precisa acreditar que mesmo diante disso, a bênção de Deus é na tua vida. Preste atenção. A primeira criança, ela simboliza o pecado, simboliza o castigo, simboliza a tristeza e o fracasso. Mas a segunda criança, que era Salomão, ela simboliza da parte de Deus o perdão, a vida, a alegria, a riqueza e principalmente a sabedoria, que foi o que Salomão recebeu. Ser sábio não é esconder a sua sujeira debaixo do tapete. Ser sábio é ser homem o bastante para confessar o teu erro e dizer, estou arrependido e não vou mais fazer isso. E aí então a promessa de Deus e a vitória virá sobre a tua vida. A segunda criança chamava-se Salomão, e Salomão queria dizer pacificador. Você tem problemas? A vida continua, precisa continuar. É tempo de você confessar, é tempo de você aquietar o teu coração e verdadeiramente reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém, meu irmão? Não deixa nada te abalar, não. Não deixa nada tirar o foco que você tem no Senhor. Porque eu tenho certeza que a graça do Senhor será manifesta na sua vida. Amém? Tenha certeza disso. Pois Deus, Ele pode mudar a história a cada dia. Curva a sua cabeça. Eu quero orar.